Bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai possa nos encontrar e as ricas consolações do Espírito Santo nessa manhã de sábado, véspera de Dia dos Pais, hoje 12 de agosto do ano de 2023. Agora são exatamente 5 horas e 22 minutos, gravando um pouco mais tarde, um dia especial, véspera de Dia dos Pais. E, dado um dia especial, quero falar do nosso Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quero falar de Deus Pai nessa oportunidade. E quando, cerca de mês atrás, eu vi a missionária Régia pregando, o irmão Jonas, eu fiquei, Senhor, me dá uma mensagem para me pregar o Deus de Naum. Senhor, me dá uma mensagem para me pregar o Deus de Naum. Porque tu és um Deus que honra a palavra de profeta. Tu és um Deus que honra a tua palavra. Nenhuma delas cai por terra. Mas o Senhor não me deu a oportunidade de pregar o Deus de Naum. Uma outra oportunidade, quem sabe Deus me dá. Só que já mudei o nível. Se vocês observarem todos os temas que preguei até hoje, mais de 30 mensagens foi falando de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu vou estar falando de Deus Pai. Jeová Rafa, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Adonai. E quero escolher um versículo para que possamos ler e entender. E dado esse versículo, eu quero subordinar o tema dessa reflexão bíblica, canal Riveras. O tema é Deus, o homem e o dinheiro. Porque Deus, o homem e o dinheiro. Porque o homem vai entender quando eu falar de dinheiro. E o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas dinheiro também é fonte de bênção. Eu queria falar do Deus misericordioso que ama o profeta mais do que uma cidade inteira. Um Deus poderoso que ama a sua palavra, que em Naúma mesmo se cumpriu, mas Deus não permitiu. Mas, Senhor, eu quero falar de um Deus a qual o homem possa entender. Aí ele me deu esse tema: Deus, o homem e o dinheiro. Vamos estar lendo Provérbios 3. E desde já quero pedir compreensão de todos os meus ouvintes, de todos os meus seguidores, de todos os que bondosamente veem os meus vídeos. São poucos, 77, hoje inscritos no canal, e outros mais, um alcance semanal de umas 200 visualizações, em média. Então são poucos, mas são poucos privilegiados, porque a palavra, antes de bater em você, bate em mim. Ela é como uma espada de dois gumes. E quando Deus fala, Deus falou. Quando Deus fala, está falado. E quando Deus me autoriza a estar falando da sua palavra, Ele, o mesmo Deus, Ele vela para que ela possa se cumprir. Que ela possa se cumprir mais uma vez na minha vida. Que ela possa se cumprir mais uma vez na tua vida. E que em tudo o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Provérbios 3 e o versículo de número 9, para dar os prelúdios a essa introdução. A palavra de Deus nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Versículo de número 11: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nós da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata,
e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis, e de tudo que podes desejar. Não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que o seguem, e bem-aventurados são todos os que o retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus, e com diligência, pelo seu conhecimento, se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarão teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenham seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna-o, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor. Mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Até o versículo de número 35. Mas eu quero me ater somente honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aqui era na época dos reis de Israel. Na época dos reis. E Deus já estava mandando honrar com as primícias da terra e com toda a sua fazenda. Era na época de Samuel, era na época de Davi, era na época de Salomão, era na época de Joabe, era na época dos reis. E Deus continua a cumprir a palavra de Moisés. Vamos para o prelúdio, vamos para Gênesis, vamos para o princípio, vamos para os livros das origens. Gênesis. Eu vou folhear a Bíblia hoje para que você possa entender, para que essa maldição possa cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas quando você entende que é mordomo, é dispenseiro, esse dinheiro pode abençoar muitas vidas mesmo, e você não vai ser escravo do mesmo. Muito pelo contrário, você vai entender que é mordomo. Capítulo de número 2. Capítulo de número 4. E o versículo de número 4. E Abel trouxe dos primogênitos suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui, a primeira fala de oferta. A primeira fala de alguém ofertar alguma coisa para Deus, e Deus rejeitar de um e agradar de outro.
Porque Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Deus rejeitaram a oferta de Caim porque a oferta de Caim tinha uma intenção. E a intenção era de comprar, de trazer Deus para si. E quando você vai ofertar com usura, achando que vai dar para o homem, você está perdido. Quando se oferta para Deus. E a oferta que damos a Deus tem uma proporcionalidade, tem um tempo, que se for fora de tempo, Deus não recebe, e tem o mais importante, a questão do coração, a intenção do coração. Deus sondou a intenção do coração de Caim e viu que estava errado. E Deus sondou o coração de Abel e viu que estava certo. E o que é mais interessante aqui é que Caim viu que Deus rejeitara a oferta dele e, consequentemente, rejeitara ele como filho de Deus. Se formos atentar para a porta estreita, o caminho apertado, iríamos entender que a salvação é 50%. Eu não diria isso porque eu não morri para dar vida a ninguém. Quem morreu para dar vida a outrem foi Jesus. Eu não sou Jesus. Jesus é quem tem a chave que abre e que fecha. Jesus é quem deu a vida. E Deus foi quem amou o mundo de tal maneira para que Jesus viesse dar a sua vida. Mas, porém, no entanto, todavia, podemos entender aqui que Caim viu que tinha sido rejeitado por Deus. E Deus ainda o advertiu, dizendo que o pecado já está à porta. O teu semblante caiu, mas tu pode dominar. Tu tens o quê? O sopro de vida do Eterno. Tu pode dominar esse sentimento que quer matar Abel. Tu pode dominar esse sentimento de desprezo que outrora eu te dei. E pode mudar essa situação. Deus não cria filho enjeitado. Deus açoita quem Ele quer bem. Deus corrige a quem Ele ama. E aqui está corrigindo Caim. Mas Caim escolheu o seu caminho. E o caminho que Caim escolheu foi o caminho da perdição. E a Bíblia diz que há os filhos da perdição. Aqueles que estão onde? Dentro da igreja. Porque o mundo jaz o maligno para atrapalhar, para lidrubiar e para fazer todo tipo de atrocidade. Fazendo com que o caminho que é mais estreito e apertado possa ser mais ainda. Mas eu tenho um conselho de Deus para lhes dar nessa manhã de véspera de Dia dos Pais. Quando você for escolher a igreja de A a Z, que seja evangélica, que pregue os evangelhos, que seja genuína e que tenha um líder exemplar, porque você conhece a árvore pelos seus frutos, vai atrás da história dele, vai atrás da biografia dele, e você pode ver que a tua vida pode ser transformada, que a tua vida pode ser mudada, que a tua vida outrora pode ser mudada como Deus queria mudar a vida de Caim. Mas eu quero também lhes dizer que nessa mesma igreja vai haver problema, vai haver defeito, vai haver dificuldade, porque a igreja é uma grande família, a família de Deus na terra. Mas eu quero te dizer que não há caminho do céu sem igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Em outros locais a Bíblia nos diz: congregai, congregai, povo meu. Temos que congregar, temos que levar nossos dízimos, temos que levar nossas ofertas, temos que levar nossa preocupação a Deus, temos que ter um mentor espiritual para que possa cuidar e velar pelas nossas almas. Aquele, quando nós estamos dormindo, o Espírito Santo de Deus desperta. Ora pelo irmão Rui, ora por a irmã Maria, ora pela irmã Joana, e aquele que vela pelas nossas almas enquanto nós estamos dormindo vai estar orando, livrando de setas malignas, levando de corrente que o inimigo outrora possa vir jogar sobre nossas vidas. Entendeu? Pois é. Outro conselho que eu lhes dou: você precisa da igreja. A igreja não é perfeita. Então, quando tu olhar para ela, faça como Jesus nos ensinou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o alvo, olhe para Jesus, porque Jesus nunca vai te frustrar. O líder pode te frustrar, a mulher do pastor pode te frustrar, o pastor pode te frustrar. Mas Jesus, aquele que dá vida por mim e por ti,
nunca vai te frustrar. E Caim aqui ficou frustrado, tá? Mas Deus deu a escolha. O pecado já está à porta. Tu vai se quiser, mas tu tem forças para deter ele. Muda esse teu semblante. Muda de vida. Enquanto há vida, há esperança. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pois a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Enquanto há vida, há esperança. Agora resta aquele, se tu é filho de Deus, ou tu é filho do diabo. Se tu é filho de Deus, ou é filho da perdição. Que Deus em Cristo nos abençoe e que eu possa estar falando para filhos de Deus. Porque se eu estiver falando para filho do diabo, anátema, anátema, anátema. Mas para os filhos de Deus, essa palavra possa ter livre acesso e que eu mesmo possa ser edificado por ela em nome de Jesus. Primeiro ponto de oferta na Bíblia. Agora vamos para Gênesis 14. Gênesis 14. Versículo de número 20. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos e deu um dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Eu quero que você entenda. Eu não vou falar muito. Vai lá para Melquisedeque, do escritor aos Hebreus. Vai lá. E veja para quem Abraão dizimou antes da lei, o pai da fé. Quem anda por fé e não anda por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Então Abraão é o pai da fé. E você vive por fé, eu vivo por fé, e quem vive por fé e não por vista. Não olha para o homem, olha para Deus. Porque se Abraão tivesse olhado para o homem, ele não teria aceitado uma proposta igual a essa. O rei de Sodoma, você viu mais tarde, ele não queria oferta, ele queria as almas. Lembra-se mais tarde de Ló? Lembra-se mais tarde da oração que Abraão fez para salvar Ló? Que findou 110, e Deus é tão bom, é tão maravilhoso, se passasse para 9, para 8, para 7, Deus teria aceitado. Agora, o grande problema é que Sodoma e Gomorra jaza no maligno. O grande problema desse mundo não é o presidente da direita ou da esquerda, não é o rei da direita ou da esquerda. O grande problema deste mundo é que ele jaz no maligno. Mas Abraão dizimou a Melquisedeque, entendendo que aquela proposta estaria livrando posteriormente os seus filhos do rei de Sodoma e Gomorra. E quem dançou, me perdoe a palavra, foi Ló. Porque Ló andou por vista e não por fé. Quem dança é você, que anda por vista e não por fé. Porque se você andar por fé, aonde Deus lhe enviar, você vai ser próspero. Agora, se você andar por vista, pode Deus mandar você na terra de Josué e de Caleb, mas quando chegar lá, você vai ver coisa que não queria ver. Então, ande por fé. Aprenda com Abraão e não ande por vista. Não veja outeiros bonitos. Não venda a tua alma para o diabo. Tudo que o diabo dá é bolota. Lembra do filho pródigo? Lembra, né? Volta para Deus. Volta para Deus. Volta para Deus. O que o mundo oferece é bolota. O que o diabo oferece é bolota. Ele tem a mão furada. Ele dá com uma e toma com a outra. É por isso que tu não prospera. O fundamento está certo. A oferta está certa. Mas a intenção está errada. Volta para Deus. Faça como Abraão. Olhe com os olhos da fé e verás a diferença. Não olhe como Ló.
porque posteriormente, coitado do Abraão, teve que se sujeitar a Sodoma e Gomorra para poder ir tirar Ló de lá. Porque quem anda por fé, ele é igual o cisne branco, ele pode ir na lama, mas ele não se mela, ele não se suja. Quem anda por fé, ele é igual José do Egito, ele pode governar o Egito, mas ele nunca será governado pelo Egito, bendito seja Deus. Quem anda por fé é como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pode estar no palácio do rei, mas ele não se vende às iguarias do rei. Bendito seja Deus por isso. Então ande por fé e não por vista. Oferte com intenção, com alegria. Dizima com intenção, com alegria de agradar a Deus e não ao homem. Porque se tu for agradar ao homem, tu vai se entristecer. Mas o fundamento da verdadeira prosperidade é em Deus. Está em ofertar, está em dizimar, está em cumprir os estatutos, as leis, os preceitos de Deus, lá de Salmo de número 119. As leis mudam, os preceitos mudam, agora a lei de Deus é imutável, Deus não muda. E eu falei, Senhor, eu quero falar de ti, que tu é um velhinho de 150 anos e que tu não muda, todo dia tu acorda e vai ver o jardim, todo dia tu acorda e fica caçando os fiéis da terra, todo dia tu acorda e fica procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito em verdade. Eu queria falar de Jonas nesse sentido, era o que eu queria, mas tu não deixaste, Senhor, mas tu deixaste eu estar falando do último inimigo do homem, porque a fé vem pelo ouvir, desce ao coração, aleluia. E Salomão diz que não é enganoso que o homem é o coração. Eita, coração, velho. Mas pior do que o coração do homem é o bolso. Esse daqui não se converte nunca. Eu sou testemunha disso. O teu é convertido? Então, bem-aventurado és. Vamos para o capítulo 28, entendendo que Abraão aqui deu de forma voluntária, entendendo que Abraão aqui viu a intenção do homem, mas ele tinha uma intenção especial, era de agradar a Deus, de agradar a Deus, de agradar a Deus, de agradar a Deus. Versículo de número 22, Gênesis 28 e versículo de número 22. Agora vamos para mim, para Jacó. E Jacó voltou um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É melhor votar do que votar e não pagar. Jacó, o ludibriador, o enganador, o atravessado, o fura-fila do banco, o fura-fila do SUS, fez um voto a Deus. Aleluia! Leia a biografia de Jacó. 22 anos depois ele volta. E Labão, como diz o meu amigo pastor Ademilton, Labão, o filho do cão, vinha atrás. Mas Deus não deixara. Mas o medo de Jacó era encontrar com seu irmão Esaú,
Porque quem defrauda o seu irmão, quem rouba o seu irmão, está roubando a Deus. Se você defraudou seu irmão, se você roubou seu irmão, você está roubando a Deus. Em vez de pedir perdão ao seu irmão, peça perdão para Deus. E há muitos ladrões de irmão. Há muitos Jacó dentro da igreja. Não está nem roubando a Deus, está roubando o irmão dele. Nunca vi no mundo um bicho perseguir crente igual crente. Eu estou 20 anos agora, fiz em abril, 4 de abril, que eu sou servidor público do município de Araguaína, trabalhando no mesmo lugar, na mesma microárea. Onde eu chego, eu sou bem amado. Exceção na casa de alguns crentes. Agora passa para a igreja. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com suco de uva, não vos embriagueis com pérgola, não vos embriagueis com mosto. Não. A Bíblia nos diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios. E por quê? Você é amante do disse-me-disse. E porque você é fazedor de contenda, é levantador de dissensão entre os irmãos, eu quero lhe dizer um recado de Deus para você nessa manhã. Há 5 coisas que Deus aborrece. E há uma coisa que Deus abomina. E você sabe disso. E por que você faz isso? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Tu é filho de Deus ou é filho da perdição? Eu conheço o pau pelos seus frutos. Eu não sou onisciente, não sou onipotente, nem sou onipresente. Mas se eu quero conhecer um pé de manga, eu vou ver ele florando. E se eu quero conhecer qual a espécie da manga, eu vou esperar dar fruto. E se eu quero sentir o sabor da manga, eu vou esperar amadurecer. Dado o recado. Dado o recado. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade que tu me concede de poder falar o que eu sinto no meu coração. E a tua palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela está cortando aqui dentro, queimando, ardendo, antes de eu falar para você. E minha mente está pegando fogo, caçando palavras, porque se eu fosse falar a palavra que Deus colocou aqui, ó, o Espírito Santo colocou aqui, ó, você não iria suportar. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã, está perdoado, está perdoada em o nome de Jesus. Você está perdoado. Você está perdoada. Mas eu quero te pedir em o nome de Jesus, pelo amor que tu tem da cruz de Cristo, erra o meu endereço. Erra o meu nome. Esqueça que eu existo. Siga em paz o teu caminho. Quando Jacó encontrou com Esaú, Esaú queria que ele fosse. E Jacó disse o quê? Você pode ir. Eu vou atrás, porque eu tenho um filho pequeno. Minhas vacas têm filhos pequenos e eu vou no tronco. Eu vou no passo do gado. Você pode ir. Vá. E deixe que eu sei o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu sei também o que eu faço para adquirir de Deus o perdão, a salvação, o que eu necessitar. É não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É olhar para o alvo, é olhar para Cristo. É olhar para Cristo. Eu aprendi. Obrigado, Deus.
vá, mas me deixe em paz, pois tudo que eu quero é a paz, buscar a paz. E a paz de Deus excede a todo entendimento. Se possível for, tende paz com todos. Sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. É por isso que todo santo dia, 3 vezes, 4 e 47, eu acordo, Deus me desperta para estar orando por você. E eu não quero mais orar por você. Eu quero orar por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Tenha misericórdia de mim, do mesmo jeito que Jesus teve misericórdia de mim. E quando eu falo, eu me refiro a sangue do meu sangue, a carne da minha carne. Eu não me refiro aos irmãos da igreja. Não, eu não me refiro à cruz que eu estou carregando, mas eu só quero levar a minha. Tu fica com a tua e eu fico com a minha. E quando chegarmos lá no tribunal de Cristo, vamos ver quem tem mais obras, vamos ver quem tem mais ações. E não me venha com essa coisa de que fruto precisa de pedrada. Tu nunca deixou frutificar, por que tu fica metendo pedrada em mim? Deixa eu frutificar, depois eu vou dar manga para tu comer. Vamos para Levítico de número 27. Jacó fez um voto, honrou esse voto. E aqui há uma primícia, há uma profecia acerca da igreja. Observa o que eu li, a palavra de Deus. E esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, o travesseiro de quem acorda 4h47 da manhã, que tem um posto por coluna, aleluia, será a casa de Deus, será Betel, 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 casa de Deus, será a igreja, aleluia. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E Jesus mais tarde disse certa feita, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouviu? Catifute do quinto dos infernos, ouviu, né? Ouviu? É por isso que a minha família é bem sucedida. É por isso que a família do pastor é bem sucedida. É por isso que a família da presidente de coração é bem sucedida. É por isso que a família do obreiro é bem sucedida. É a primeira igreja dele. Mas não tem a Babilônia que tu diz que é? Pois toma. O Jesus vai vir buscar ela. O Jesus vai soar uma trombeta e vai vir me buscar. Vai vir buscar a igreja. E agora me resta lhe perguntar uma coisa. Você está na igreja ou não está na igreja? E eu me refiro à igreja do arrebatamento invisível, evangélica, aquela que você confessou diante dos homens para ser ligado diante de Deus, aquela que você aceita o fundamento da igreja de AZ, aquela que você obedece o pastor, porque quem está falando, o pastor está falando de Deus, porque ele é o representante legal de Deus. É aquela que ele vai me buscar. E Jacó, o trapaceiro, já faz o voto dizendo: a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. E que eu acho tão lindo de Jacó. Não iria falar isso, mas obrigado, Deus, por haver falado. Jacó dá uma bênção trocada para os filhos de José. Você sabe o que é isso? Aleluia! É aquilo que Paulo diz. É aquilo que Jesus diz. Jesus veio para o céu e os seus não quiseram. E aí ele fez uma festa com o manco, com o coxo, com o aleijado.
Os mancos, coxo, aleijado, que não serve para nada dar um crente. Eu fui criado sem pai e sem mãe, mas minha avó me ensinou o caminho do céu, com 5 anos ela me ensinou a orar. Aleluia! Eu posso não prestar para você para nada, mas para Jesus eu presto, eu dou um crente. Jacó segurou o anjo, não deixou passar. Jacó segurou o anjo, não deixou passar. Lembrei da irmã Rita agora. Ontem que não suportou o peso da cruz. A tua bênção está com ele quer te dar. Agora segura, faça como Jacó, segura, não largue a tua cruz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Deus, nem que desagrade os homens, seja fiel a Deus. Honre aos homens com a tua fazenda, com teus dízimos, mas seja fiel a Deus. Tu voltou, fez o voto a Deus porque tu não paga. Paga e tu vai ver a diferença. Esse foi o segredo de Jacó. A sua vida foi transformada porque ele foi um homem de princípios, de valores. E a misericórdia de Deus alcançou, ele quer te alcançar também. A bondade de Deus alcançou, ele quer te alcançar também. Vamos para Levítico 27. Falei de oferta no princípio, falei de oferta de Abraão, pai da fé, falei de oferta do ludibriador, do Jacó, que se transformou na casa de Deus. E agora eu vou falar de oferta ou de dízimo na lei. Levítico 27. Levítico 27. Para você entender que Deus é um Deus de leis, de regras, de estatutos. A palavra de Deus nos diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira trocar a tal, e o trocando serão santos, não serão resgatados. E estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, aonde? No Monte Sinai. No Monte Sinai. Deus ordenou para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aí você vai me dizer, essa é da lei, eu não preciso. Ah, e tu precisa do Salmo 23, que é cântico dos filhos de Israel, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Deitar-me faz em vez de espaço, guia mansamente as águas tranquilas. Você precisa? Você precisa do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ah, você precisa do Salmo 91, dormir com a Bíblia aberta nele? Então você não precisa. Isso tudo foi o canto do inário dos filhos de Israel, a harpa cristã deles. Então você não precisa disso aí. Entendeu? Em outras palavras, deixe de ser hipócrita. Em outras palavras, deixe de ser avarento. Em outras palavras, dizendo, se a Bíblia do Velho Testamento, que é a base para o Novo, não servir para você, o Novo também não serve. Vou lhe ser sincero. Me perdoe a sinceridade. Você precisa aceitar Jesus novamente.
Uhum. 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 É. E eles provam na Bíblia. Preceito, Salmo 119. Vê lá Salmo 119. Você está falando de Salmos, né? Salmo 119. Preceitos mudam ou se acabam? A Assembleia de Deus tem uns preceitos aí que acabou. Negócio de cabelo comprido, mulher com as pernas cabeludas. Saia grande. Acabou isso aí. Eles mudam ou acabam? Era ruim, não. Nós tínhamos uma identidade. Oh, mas é tão lindo. Quando a minha esposa tinha um cabelo que batia lá nas pernas. Eu achava lindo demais. Mas o mundo olhava e disse, ah, babacana lá. E a gente não vive para agradar o mundo. Mas estamos em constante transformação. E a Bíblia diz que transformar pela renovação que há no vosso entendimento. E o que Deus cobra de mim não vai cobrar da Denise. E o que Deus cobra da Denise não vai cobrar de mim. Então, santidade é santidade. E cada um tem um nível. Porque para cada cristão, Deus tem um propósito na vida dele. Um é ajudar em cesta básica. Um é orar pelo outro. Outro é aconselhar outro. Outro é dar aula. Outro é dar testemunho. Outro é dar testemunho. E assim sucessivamente. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, é para algo. Deus nunca chama desempregado preguiçoso. Não. Deus só chama quem tem compromisso com Ele e com a palavra dEle. Então, preceitos, eles mudam. A graça de Deus, ela é multiforme, ela muda. Eu estava falando com o meu amigo sobre eleição. E Deus já me deu até um tema. Porque os estudiosos dizem que não pode ter mais do que 3 slogans na campanha de vereador. E Deus me deu um tema. Em cima do tema que trabalhei nele há 8 anos atrás. Mas com um pensamento diferente. Porque a graça de Deus, ela é multiforme. Bendito seja Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Imagine se um só versículo não fosse alegórico, figurativo ou literário. Imagine se um só versículo não tivesse mais de 46 interpretações. Imagine, a Bíblia não seria o livro dos livros. A Bíblia não seria usada nos tribunais. A Bíblia não seria usada nas cadeias. A Bíblia não seria usada nos hospitais. A Bíblia não seria usada em países de primeiro mundo. Mas a graça de Deus, ela é multiforme. A palavra de Deus, ela se faz nova a cada manhã em nossas vidas. Hoje eu leio a Bíblia e Deus me fala de uma forma, porque a Bíblia é a boca de Deus, o verbo de Deus falando conosco. Amanhã eu leio o mesmo versículo, Deus já está falando comigo de outra forma. E eu tenho certeza que é assim com você. Então leia a Bíblia, mas não para te condenar, para te abençoar. Bendito seja Deus. Tenha ela como regra para a tua vida. Peça conselho de Deus para todos os teus desígnios. Peça conselho de Deus para todos os teus negócios. E você vai ver a diferença. E esses conselhos se encontram na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada tem desde o Big Bang, Ezequiel 28, até o feminismo. 1 Coríntios, Romanos capítulo 1, versículo de número 27. Então a Bíblia é muito atual. E tudo que você caçar na Bíblia, você vai encontrar resposta. Porque a graça de Deus é multiforme. E ela se faz nova a cada manhã em nossa vida. Princípios. Princípios são valores. E valores não mudam. Eu sou tão nojento porque eu fui criado pelo meu avô. E o meu avô, pau era pau e pedra era pedra. Eu fui criado pelo meu avô na formação do meu caráter. E eu estou falando de princípios. Eu estou falando de valores. Eu duvido se eu vendo a minha alma para o diabo. Eu duvido se minha alma tem valor para o diabo. Nenhum. Porque eu tenho princípios. Meu avô me ensinou. Meu avô fazia o culto 3 vezes ao dia. O meu avô só ia para a igreja no dia que ele tinha niquinha. No dia que ele não tinha niquinha, que era oferta para botar no saco, ele não ia.
O meu avô, depois com 94 anos de idade, pergunta a velar e pergunta por madeira. Ele só aceitava tomar o corpo e o cálice do Senhor se ele tivesse o dízimo para dar. No dia que ele não dava, ele dizia, venha no outro mês, porque eu estou sem o que é do Senhor, eu estou devendo ao Senhor, então eu não preciso ser co-participante do corpo do Senhor, eu vou estar atrapalhando. Agora imagine se todo mundo fosse igual meu avô na igreja, seria chato igual eu, ia prestar. Né, meu amor? Não é, Denise? Só você para me suportar, meu bem. Agora, as leis são imutáveis. Também. E olha o versículo de número 34, do mesmo capítulo 27, o último, 28, o último de Levítico, capítulo 28, versículo 34. E estes são o quê? Os mandamentos. Os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O que serve para o Chico, serve para o Pichico também. Quem criou isso foi Deus lá no Éden. Quem trouxe isso foi o pai da fé, Abraão. Quem entendeu isso foi Jacó e se transformou em Israel. E quem está aplicando isso é Moisés, o homem mais manso, o pastor mais manso que eu já vi. Perfeito? Perfeito? Então vamos para adiante. Porque para frente é que as malas batem. Números 28 e o versículo de número 21. Perdão. Números 28 e 21. A palavra de Deus nos diz assim: para cada cordeiro oferecerás 1/10, e para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecerei além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo, holocausto perpétuo. Quem pagava o sacrifício nessa época? Quem pagava o sacrifício nessa época? Era pior, não era? Agora o Cordeiro de Deus veio e tirou o pecado do mundo, mas fundou uma igreja. Ele sendo coluna e Pedro sendo o pai dela, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Lembra que eu falei de Jacó? Eu aprendi com meu amigo, pastor Boaventura. Eu ainda era diácono, ele trabalhava nessa época na City lá, e ele me ordenava, pela misericórdia de Deus, da Santa Ceia à igreja do Senhor. E todas as vezes ele dizia: irmão Rui, vai lá no Zé Monteiro e pode pegar no nome da igreja o suco e o pão. E quando chegar, a igreja acerta. Perfeito, pastor Boaventura. O senhor me ensinou a coisa certa. Porque não tem que sair do meu bolso o cálice e o pão. Porque o cálice e o pão representam o corpo de Cristo. E o representante de Deus legal na terra é a igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Jesus deu a vida por mim, que sou corpo de Cristo. Só sou uma unha, quem sabe? Perfeito, pastor Boaventura. Meu amigo. Deus abençoe. Vamos para Malaquias 3. Vamos ler Provérbios? Vamos ler Provérbios. Eu lia no prelúdio, mas vamos ler novamente. Desculpe aqui, mas é porque eu tenho que folhear a Bíblia para que você possa entender que Deus é um Deus de leis que não mudam.
Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aqui era na época dos reis. Leia a biografia de Barnabé na igreja primitiva. Você vai ver que ele fez o mesmo. Eu sou apaixonado por Barnabé. Barnabé foi o primeiro que vendeu a sua fazenda e jogou nos pés da igreja. Deu para o pastor Pedro. Aí, pastor Pedro. Eu também sou apaixonado por Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro tinha um amor incondicional pelas almas. 5 da tarde, certa feita, aquele coxo lá, de Atos 4, pediu esmola para ele. Mas pastor de igreja grande, a cabeça está sempre cheia. Já chega atrasado no culto, né, pastor Zé Fernandes? Já chega atrasado no culto. E ele chegou atrasado para a oração. E o que eu acho mais lindo de Pedro é que ele disse, ele fez diferente de Jesus. Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Cego, coxo, léu, porque há prelúdio ao livre-arbítrio. E aquele coxo, se você observar, ele não queria aquilo. Mas Pedro, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, quando Deus me permitiu, eu quero falar do ajudador da igreja, o Espírito Santo. Aí você vai entender que eu vou estar falando com você, igreja do Senhor. Agora eu estou falando de forma geral, mas ainda vou falar com você, igreja do Senhor. Falar do amigo Espírito Santo. Aleluia! Aí você vai observar que o segredo ali é igual de Moisés, não está na sarça arder, está na sarça não se consumir. Aí você vai entender que o segredo de Pedro não está no coxo se levantar e sair andando. O segredo ali está. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pedro pegou na mão direita, com a mão direita nele e puxou. Vem, levanta e anda. A fé de Pedro alcançou a fé daquele coxo. Porque quem está na miséria, falava para o meu amigo pastor Joaquim, nós temos que fundar a igreja no inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está lá no mundo das drogas, né, missionária Régia? Está acostumado com aquilo. Mas Pedro nos ensina aí a ir buscar, pegar, trazer. Pedro era Pedro de multidões, mas também Pedro era Pedro de misericórdia. De pegar na mão do coxo e fazer com que ele levanta e anda em nome de Jesus. Coisa linda. Vamos para Malaquias 3. Diz assim a palavra do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois você vai fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Resposta às nações. Para nós entendermos aqui, estava na época da reconstrução após o cativeiro. E o povo de Deus estava preocupado em reconstruir as suas casas, e não os muros de Jerusalém, e não o templo do Senhor. E o coitado de Malaquias aqui foi um profeta muito ousado. Ter coragem de dizer isso, protestar contra o povo de Deus, não é fácil. Sinto isso na pele. Protestar contra os protestantes não é fácil. Mas se Deus está mandando, ele se responsabiliza. Bendito seja Deus. E se você for olhar a fundo, o principal problema de Malaquias não era o dízimo em si. Porque se Deus enviou o pastor, ele garante. Foi isso que Deus falou para mim. Vá, meu filho, que dos teus filhos cuido eu. Não tem faltado nada. 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 Estou com 5 anos no banco da misericórdia. Olha aí, ó, até a camisa do Caribe eu tenho. Relógio Rolex. Não tem faltado nada.
dinheiro no CDI, dinheiro no CDB. Não tem faltado nada, porque é Deus que cuida. E Malaquias estava advertindo o povo a se voltar para Deus, porque Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de leis. Entende? Deus não muda. Nos 70 anos de cativeiro do povo de Deus tem tudo que foi escrito. Nos 70 anos de cativeiro do povo de Deus está todos os profetas. E aqui Malaquias está protestando acerca disso. Bendito seja Deus. Está protestando acerca da família. Não é? Tanto casamento desconstruído, tanta fornicação dentro da igreja, tanta prostituição, tanta homossexualidade, tanta infidelidade, tanto homossexualismo. Malaquias já protestava. E você pode continuar protestando. Porque essa é a igreja que está se preparando para se encontrar com o noivo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E protestar contra a igreja não é fácil. Mas se Deus mandou, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Eu sou prova fiel disso. Bendito seja Deus. Vamos para o Novo Testamento. Vamos para a época de Jesus. Mas eu quero falar para você que me ouve pela primeira vez. Que o dízimo é fonte de bênção e não de maldição. Não é para enriquecer pastor. Não é para enriquecer bispo. Não é para enriquecer padre. Não é para enriquecer ancião. A congregação não recebe, né? Mas tem as ofertas, né? Tem a de Caim e de Abel, tem a oferta para a construção, tem a oferta para o ancião, tem a oferta para o crescimento, tem a oferta para a construção. Tem Banco da Misericórdia, bem organizadinho. Mas tem, né? Tem, então deixa de hipocrisia, tem. Dízimo é fonte de bênção. A bênção da multiplicação, 2 Coríntios 9, 5 a 10, e Malaquias, que eu li, 3, 10 ao 11. É bênção da restituição, Joel 2 e 25. Bênção da restituição, Joel 2 e 25, 1 e 4. E Malaquias 3 e 11, que a Bíblia manda fazer prova de Deus depois que você devolver o que é do Senhor. E também é bênção da provisão, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, 11, 3 ao 5, e Mateus 6, 25 ao 33, é bênção da provisão. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Aí você vai me dizer, eu não congrego, eu não tenho igreja ainda, eu sou um cristão. Então o que você faz? Eu vou lhe dar um conselho. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. É isso que eu tenho feito ao longo desde 2018. Acho que deve ter um ano que não dizimo. Devo ter, não vou me lembrar. Quanto tempo, pastor Adenor? Mas estou dando ao pobre, porque a Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Agora, quando você tiver igreja, leve a casa do tesouro. Leve a casa do tesouro. É o que a Bíblia ensina. Mas não fique sem ofertar. Não fique sem dizimar. Dízimo é fonte de bênção. Bênção da multiplicação, bênção da restituição e bênção da provisão. É por isso que um rapaz que vive com salário mínimo, e eu sou prova fiel disso, pagar aluguel e tudo mais, ter esposa doente, conseguir ainda trazer carne para mim comer no final de semana e não faltar nada para ele com salário mínimo. Provisão. Provisão de Deus. Agora vai deixar de dizimar para tu ver. Aí você vai receber um saquetel furado. Joel fala disso. Mateus 23 e 23, vamos para a época
de Jesus, antes da fundação da igreja. Ai de vós, escribas e fariseus. Escribas é quem redigia a Bíblia. Fariseus era quem aplicava a Bíblia. Escriba redigia, preparava o discurso para o Lula falar, para o sacerdote falar. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas. Pois que dizimais o hortelã, o endro, o cominho, porque vocês querem dar exemplo para vir mais, né? E desprezais o mais importante. Que é o quê? A graça. Que é o quê? O favor merecido de Deus. E a graça é o quê? O que é a graça? Jesus, que estava para abrir a igreja, para a porta do inferno não prevalecer sobre ela, ia dizer que a graça está dentro da igreja de Cristo. A graça é o juízo. Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas as minhas palavras, entendeu? Juízo. A misericórdia. O que é misericórdia? Favor merecido, graça. E a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu digo, não dê olhando para o homem, dê olhando para Deus. Tenha fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. E não omitir aquelas. Você deve dar a César o que é de César, mas também vocês têm que dar a Deus o que é de Deus. Não pode omitir as demais. Qual é o mais importante? O dízimo ou a fé, a misericórdia e o juízo? O mais importante é o juízo, a misericórdia, a fé. Dízimo é salvação? Não. A salvação é Jesus. Com a tua boca, confesse. Com o teu coração, tu acredita. A palavra que tu ouviu, e tu serás salvo. Vou lhe dizer a verdade. Dízimo não é salvação. Mas dízimo é fonte de bênção. Aí você vai me dizer, pastor Rui, agora como pastor, eu que não dizimo sou infiel. Estou na igreja há 20 anos, não dizimo, sou infiel. Eu vou para o céu se Jesus voltar hoje? Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não tem compromisso com o infiel. Deus é um Deus de leis imutáveis. Você não se submeteu às leis da igreja? Tudo que é ligado aqui é ligado lá. Tudo que é desligado aqui é desligado lá. E para que você vem com esse diz que nem diz o cearense? Entende? Conselho de Deus. Estou sendo boca de Deus para você nessa manhã. Principalmente para você, obreiro, que odeia o pastor e quer que o pastor vá embora. E fica segurando no bolso. Porém, no entanto, todavia, que abençoa o pároco, que abençoa o sacerdote, é Deus. Ele é representante legal de Deus. Quando tu não dá, o infiel dá. Quando tu não dá, o pastor presidente dá. Quando tu não dá, o pastor amigo dá. E tu, achando que vai fazer isso, maltratar o teu pastor, para ele ir embora, ele vai para a igreja melhor. E se Jesus voltar hoje, tu vai para onde? Para o inferno. Perdoe o peso da palavra. Mas a palavra é a palavra de Deus, não é a minha palavra. A palavra é a palavra de Deus, e com a autoridade da palavra de Deus é que eu lhe digo essa manhã a verdade. Me perdoe por ser tão duro, mas eu preciso dizer a verdade a você nessa manhã.
Tem que ser fiel, fiel, fiel. Vamos para Atos 6, falar de fé, falar de juízo e de misericórdia. Atos 6, não vou falar não, você vai ler lá. Atos 6, houve um problema entre os gregos e a nação de Israel, entre os gentios e os judeus, porque os gentios diziam que os órfãos haviam necessidade dos judeus, estava sendo mais beneficiado pelo pastor Pedro do que... Porque a crente é sempre assim, né? Não, não, o pastor Boaventura está gostando mais do fulano tal do que o outro. O pastor Rui está gostando mais do fulano tal do que o outro. O pastor José Fernando está gostando mais do fulano tal do que o outro. O pastor Neto está gostando mais do fulano tal do que o outro. Não é. Quero dizer uma coisa a você. Quanto mais dá trabalho, mais pastor. Não. Tu quer ser amado pelo pastor, dê trabalho. É igual a mãe de família. Nós lembramos que se você está dando trabalho para pastor, você está dando trabalho para Deus. Tem que ver se compensa. Tem que ver se compensa. Coração de pastor é igual coração de mãe, ama a todos. Mas é na medida certa, né, vovó? Na medida certa. E instituiu os diáconos. E desses diáconos, desses 6 diáconos, tem 2 que foi extraordinário. O Estevão viu o céu aberto. E Jesus dizendo, vem meu filho, vem. A mensagem de Estevão é mais poderosa de Atos dos Apóstolos. É profunda demais, é mais poderosa do que a mensagem de Pedro, que passava 1000 almas. Ela é profética. Ela é atual. E houve um tal de Filipe, que nas asas do Espírito Santo foi ter com o eunuco. Que loucura! Que loucura! Deus é tremendo. Deus é tremendo. Bendito seja Deus. Vamos para 1 Coríntios 9, para nós finalizar, que já foi 1 hora de mensagem. 67 minutos. Vou finalizar em 1 Coríntios 9. Mas vai até Apocalipse, Hebreus, Apocalipse, mas vamos finalizar em 1 Coríntios 9. Porque eu estou falando de sacerdote. E sacerdote sofre com isso. Então deixa eu ficar do meu lado. Tem que puxar a sardinha pro meu espeto. Né? Mas eu quero abençoar você. Ah, 1 Coríntios 9. Senhor, ficando enferrujado. Deus, o homem e o dinheiro. Deus, o homem e o dinheiro. Vamos ler. Desculpe o desabafo de Paulo também, tá? Mas é conselho, é boca de Deus aqui. Conselho de um pastor. De um missionário que vivia disso. E precisava trabalhar de dia para pregar à noite. E não é fácil. Eu sei disso. Vivi isso quase 5 anos. Liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Pergunta. Não sou eu livre? Pergunta. Não vi eu Jesus, Senhor nosso? Outra pergunta, 3. Não sois vós a minha obra do Senhor, no Senhor? 4 perguntas num só versículo. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque eu ganhei vocês para Cristo. Eu deixei Priscila e Áquila aqui cuidando de vocês. Eu mandei uma carta agora por Timóteo. Pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O que é selo? Ratificação. O que é selo? Marca. O que é selo? Construir uma identidade. A igreja de Corinto é egoísta porque eu fui egoísta. Paulo foi egoísta. Paulo errou? Todo mundo erra. Mas agora Paulo está querendo corrigir o seu erro. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também tem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas, e os irmãos do Senhor, e o Senhor Jesus tinha irmãos? Aí vai para os irmãos católicos. Maria foi uma mulher virtuosa, mas o Senhor tinha irmãos.
Tiago era irmão do Senhor, tá bom? Um dos fundadores da igreja. Um dos que fez o concílio, estava no concílio. Tiago, que escreveu a epístola. Profunda aquilo, muito profunda aquela epístola. Tiago 4 tem os pecados da alma, do corpo e do espírito. Muito profundo. Então, para os irmãos católicos, Jesus tinha 4 irmãos, cujos nomes não são mencionados. Está em Marcos, que é o primeiro dos evangelhos, os outros foi compilado por ele. Quem escreveu foi Pedro, com a ajuda de João Marcos e do Espírito Santo de Deus. Capítulo de número 6, o versículo de número 3. E ele também tinha algumas irmãs, e os irmãos católicos tentam negar a existência dele, para defender a virgindade de Maria, dizendo que seria primo de Jesus, ou filho de José, antes de se casar com ela. A menção que Paulo diz aos irmãos de Jesus diz respeito à irmandade carnal. Marcos 6 e 3. A obra de Maria, nenhuma mulher no mundo iria fazer. E nem apareceria nenhum outro José no mundo para fazer. Era só eles dois. Mas leia Marcos 6 e 3. José morreu cedo. E quem sustentou seus irmãos foi Jesus. Marcos 6 e 3. Dos 12 aos 30 anos, quando ele iniciou seu ministério, ele estava sendo carpinteiro de Nazaré. Os livros apócrifos diz que ele era uma pessoa comum, comedor de arroz e feijão como eu e como você. Ele era 100% homem, 100% Deus. Amém? Ou só eu e o fazendeiro que deu a sua fazenda não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Né, pastor Rui? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? São perguntas. São retóricas para você responder. Digo eu, segundo os homens. Digo Paulo, segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Olha, tanto que Deus é lindo. Toma, diabo. Entendeu? Toma. Ou não diz a lei também o mesmo que eu estou dizendo nessa manhã? Eu, com a ajuda do irmão Paulo. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Tem ou não tem? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Por nós, por mim, pastor, por o Paulo apóstolo, por o bispo, pelo padre, pelo pároco, pelo sacerdote, por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos esse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo errou, porque o que Paulo tinha que fazer era ensinar que dízimo é fonte de bênção e que precisa dizimar, precisa ofertar. Eu também errei, mas não nessa parte aqui. Pode ir na igreja do Novo Horizonte. Pode ir na igreja lá do Projeto Alegre, que eu passei lá só 3 meses. Ver se eu defraudei a Deus nesse particular. Se eu roubei a Deus nesse particular. E não ensinar para a igreja que dízimo é fonte de bênção.
Ou não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Deus, o homem e o dinheiro. Para finalizar, o que é Deus? Meu amigo divino, Betânia Pai, diz que Deus é tudo. Aleluia! Deus é tudo. Eu sem Deus sou nada. E Deus sem eu continua sendo absoluto. Você quer Deus na tua vida ou não? Então se submeta à vontade dele. O homem nesse particular tem que entender que é um mordomo, que é um dispenseiro. Não é meu amigo Maurício, dono da Cerâmica Pai Eterno? Boca de Deus na minha vida, ele disse, Rui, esses 100 mil milheiros de tijolo que eu tenho, essa máquina de 300 mil reais que eu tenho, não é meu. Não é meu. Eu acredito nele. Eu sou participante da igreja evangélica, eu muito me entristeço. Mas eu sou católico. Mas eu entendo que tudo que eu tenho é dele. Eu sou só um mordomo, um dispenseiro. E é por isso que eu não ponho meu coração nisso. Não estou nem aí. Mordomo, dispenseiro. E eu conheço o pastor que vai dirigir o culto e fica olhando para o carro, para a moto, com medo de ser roubado. Não é teu não, é de Deus, rapaz. Deixa de ser avarento. Deixa de ser avarenta. Assim não prospera. Seja igual o Maurício. Frequentador de uma igreja e que é católico. O padre não ensina coisa errada. O pastor não ensina coisa errada. Você que aprende do jeito errado e não aplica na tua vida. Aplica para tu ver a partir de hoje. Aplica. Faça prova com Deus e você vai ver a diferença. E o dinheiro? Fechar a Bíblia. Fechar. 77 minutos. O dinheiro é fonte de bênção. Com dinheiro eu arrumo Uno. Com dinheiro eu troco de Uno. Com dinheiro eu pago a prestação da casa popular. Com dinheiro eu faço um sobradinho. Com dinheiro eu vendo a minha casa. Com dinheiro eu faço kitnet. Com dinheiro eu vou com a minha família para a Imperatriz. Com dinheiro eu volto para ver até o seu Osmar, que meu filho caçulo gosta do seu Osmar. Com dinheiro eu faço compra no Mateus, divido em 3 vezes, pela metade do valor de Araguaína. Com dinheiro os outros compram caixão para mim, porque eu não vou comprar caixão para mim não. Só se fazer igual meu amigo pastor Silva Santos. Só se vier com frigobar, ar-condicionado, Globoplay, Prime Video, Netflix, aí eu compro. Mas não comprar não, não me vender caixão não. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra possa falar o mais forte ao meu e teu coração. Feliz Dia dos Pais. Amém.